Olá, bom dia. Bom dia, boa tarde para quem olha à tarde, boa noite quem olha à noite. Hoje é um dia especial para nós aqui no nosso blog, né? Porque o Dr. Osmar Terra vai dar um depoimento muito bacana, muito especial sobre o seu pensamento sobre como enfrentar o vírus chinês. Ele é um homem experiente, um homem que tem dado entrevista para o Brasil inteiro, conversado até com o presidente, poderá ser até ministro do Ministério da Saúde, né? E traz para nós todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, e vamos ouvir o deputado Osmar Terra. Meu querido parceiro Chico Pereira, eu queria me dirigir a ti e a todo mundo que te ouve, né, através da mídia, da internet, para dar uma explicação rápida da posição que eu tenho, que muitos têm hoje já no Brasil, e o próprio presidente também tem a mesma postura, em relação ao combate a essa epidemia. As epidemias todas, e eu enfrentei pelo menos 3 grandes epidemias no Rio Grande do Sul, e em uma pandemia que foi o H1N1, né, como secretário de saúde, eu posso dizer que todas têm um padrão de enfrentamento, têm uma forma de agir em relação a elas. Todas tiveram, até hoje, todas tiveram esse padrão, que é proteger o grupo de maior risco, no caso do H1N1 eram as grávidas, né, os jovens, os obesos, né, eram as pessoas que realmente tinham um risco de vida, né, maior, e o restante da população, quem está fora do grupo de risco, usando a proteção individual, usando máscara, lavando as mãos, né, toda hora com álcool gel, tendo protocolos de cuidados na empresa, né, guardando distância, tendo horários, inclusive, diferentes para ir no refeitório, horários diferentes para começar a trabalhar, para pegar ônibus, não lotar o transporte coletivo, uma série de procedimentos que levam as pessoas poderem continuar trabalhando, a vida continuar, o país continuar produzindo, mesmo se protegendo, e se protegendo bem em relação ao contágio do vírus. Isso faz com que a curva do vírus, a curva de contágio do vírus, siga uma trajetória que é mais ou menos a trajetória padrão do vírus, que é em torno de 13, 14 semanas, o vírus sobe o contágio, contamina, chega a um ponto que ele para de contaminar, quando uma proporção grande da população já tem anticorpos para ele, e depois começa a cair, e termina quando chega a 60%, 70% da população já com anticorpos para o vírus, a população daquela região que está afetada, não é de todo o país, não é de todo o estado, né? Às vezes pode ser até um bairro onde está ocorrendo um surto epidêmico mais forte. Quando chega a 60% daquela população, o vírus desaparece, né? Ele não consegue mais ter velocidade de progressão, de contágio, e vai indo e desaparece. É assim que um vírus que não tem tratamento e que não tem vacina desaparece. Todos os vírus pandêmicos, todas as pandemias, e foram várias no último século, todos obedecem a um padrão semelhante. A China já mostrou como esse vírus se comporta, né? Ele fez uma curva de 11 semanas na China, né? Ele está fazendo essa mesma curva em todos os países da Europa, já está caindo a curva, já está diminuindo o contágio em praticamente todos os países da Europa, e aqui no Brasil, seguramente já estamos entrando numa fase descendente, embora a gente esteja vendo números aí altos todo dia, quando se faz a contabilidade do número de casos, mas isso tem muito mais a ver com o número de testes que cresceu o número de testes para detectar quem realmente está com o vírus ou não, do que com a própria existência, né, da doença. É importante as pessoas saberem que para ter a confirmação da doença numa pessoa tem que ter o teste. Se tem pouco teste, vai ter pouca gente diagnosticada. Se tem mais teste, aumenta o número, né? Na verdade, o número das pessoas doentes não se altera. Se altera é o número de testes que se faz, que pode dar um número enorme, achar que a epidemia está piorando, e na verdade ela está seguindo o curso dela. O que dá a medida exata da curva, que vai dar mais próximo possível da curva, é o número de pessoas que se internam diariamente com o diagnóstico de Covid-19. Seja na enfermaria, seja na UTI, o número de pessoas que entram no hospital a cada dia, né, dá uma ideia dessa curva. E essa curva está, nesse aspecto, a curva
pelo menos a curva publicada pelo Ministério está caindo, está começando a cair. Nós temos epidemia no Brasil em 5 grandes regiões, né? Em 5 regiões metropolitanas, na verdade. E outras um pouco menos, e na maior parte dos estados brasileiros a epidemia, o surto é pequeno, tem pouca circulação do vírus. Centro-Oeste, os estados do Centro-Oeste têm uma circulação pequena do vírus, os estados do Sul têm uma circulação pequena do vírus. É bom dizer que no Rio Grande do Sul, as pesquisas que foram feitas pela Universidade de Pelotas, tirando sangue para ver que proporção da população já tem anticorpos para o vírus, que já teve contato, já foi infectado pelo vírus, a gente viu um número ainda muito pequeno, porque não é por causa da quarentena, é porque não circulou muito o vírus lá. Ao contrário do H1N1, que o vírus entrou pela fronteira da Argentina, que circulou muito no Rio Grande do Sul, todo o sul do Brasil teve uma circulação muito grande do vírus, mas quando chega no Rio, chega em Minas Gerais, chega no Nordeste, já praticamente em 2009 não tinha muita circulação do vírus. Não teve epidemia. A epidemia se concentrou mais em São Paulo e de São Paulo para o sul do país. A mesma coisa acontece agora, a epidemia está lá em São Paulo, está lá em Rio de Janeiro, está lá no Nordeste, no Norte, Manaus, mas circula pouco no Sul. Né? Não é porque fizeram quarentena, é porque não tem vírus, uma quantidade muito grande de vírus circulando, embora tenha surto, tenha gente que tenha morrido, né? Infelizmente, né? A vida não tem preço, né? E algumas pessoas vêm a falecer nas epidemias, mas é um número relativamente pequeno ao que está acontecendo no resto do país. Então é importante essa noção para saber que quando reduzir a epidemia nestes 5 grandes polos de disseminação do vírus, cair em São Paulo, cair no Rio, cair em Fortaleza, cair em Recife, cair em Manaus, a tendência do Brasil todo é a epidemia refluir. Isso deve acontecer nas próximas 6 semanas, né? Essa é a estimativa que a gente está fazendo. 6 semanas, as próximas 6 semanas, a tendência é cair a curva, cair o contágio, diminuir o número de casos, né, e a tendência é a epidemia terminar. No Rio Grande do Sul, ela pode até terminar antes, porque o número ainda é muito pequeno em relação aos grandes polos de disseminação do vírus. Né? Então, agora a gente tem que acompanhar. Mas o que eu quero assim, deixar como a posição clara em relação a essa epidemia é que todo esse bloqueio, esse lockout, essa quarentena que estão fazendo, ela não surtiu efeito. Ela é uma novidade, ela nunca foi testada, ela é uma experiência, a quarentena. A quarentena tem, o nome quarentena vem de um tipo de postura que teve no século XIII, no século XII, XIII, para enfrentar a peste negra na Europa. Como não sabia nem o que causava a peste negra, né, que matou metade da população da Europa, se trancavam as pessoas doentes em casa durante 40 dias, daí o nome quarentena. Isso nunca foi feito em epidemias virais. Essas epidemias todas virais não teve esse processo de quarentena. Isso nunca foi feito. Isso é partir de um estudo teórico que foi feito na Inglaterra, que previu que ia ser a pior epidemia da história, que ia morrer milhões, dezenas de milhões de pessoas. No Brasil ia morrer 1.150.000 pessoas. E assustaram todos os governantes e os governantes fizeram um efeito manada, né? A proposta é fechar tudo por 18 meses. Ter quarentena por 18 meses, vejam bem, 18 meses. É uma construção só teórica, na prática isso não tem como se manter. Né? Se a gente todo mundo ficasse fechado em casa 18 meses, ia morrer de fome, não ia morrer de vírus. Quem tem a geladeira cheia e tem dinheiro no banco, pode curtir a quarentena, mas isso é uma minoria. A grande maioria das pessoas está sofrendo muito, perderam o trabalho, perderam seus contratos, o trabalhador informal não está podendo mais trabalhar, a diarista não tem mais serviço, né? Essas pessoas estão sofrendo muito. Se não fosse a mesada que o presidente Bolsonaro está proporcionando, de 600 a 1.200 reais, e isso também não vai durar muito se não tiver arrecadação, se não fosse isso, as pessoas já estavam no desespero máximo, né? Com a fome já destruindo as famílias, né? Então isso vai acontecer se nós não pararmos o quanto antes com essa quarentena. As pessoas querem trabalhar, as pessoas querem voltar a trabalhar, as crianças precisam ir para a escola, elas precisam estudar. E eu posso dizer para vocês, essa epidemia, ela tem uma curva, com dia para começar e dia para terminar. Meados de junho deve ter terminado a epidemia, pelo menos reduzido muito o número de casos no Brasil inteiro.
Então é isso que eu queria, Chico, falar, né, e fazer esse apelo aí, para que todo mundo se conscientize de que é importante cada um cuidar ter a sua proteção. Não é para não fazer nada, é para se proteger e trabalhar de forma protegida e proteger principalmente o grupo de risco. Muito obrigado. Obrigado ao deputado Osmar Terra, muito bom, sempre muito esclarecedor. Ele falou aqui para o nosso blog, www.chicopereira.com. Também falou para o nosso YouTube e para todas as redes sociais. E em termos assim, diariamente, em média, nós temos aí 30 mil pessoas que nos assistem. Obrigado, um abraço e até amanhã.